Oi, oi, oi. Bom, vou falar hoje de um assunto, vou falar basicamente, assim, primordialmente, do Curso em Milagres, do capítulo 12. No capítulo 12 ele vai falar do currículo do Espírito Santo. Eu já falei o que é o currículo do Espírito Santo em outro vídeo, mas ele vai entrar em assuntos mais relacionados à realidade, o que é a realidade. Tem até uma frase aqui que ele fala que é bem boa. O investimento na realidade, tá? Vou falar disso. Bom, bem bom o capítulo 12. Realmente, o Curso Milagres, ele é holográfico, ou seja, eu já falei, um dia eu tenho que trazer uma imagem holográfica, que é uma imagenzinha pequenininha, é uma imagem, tipo uma imagem, né? E quando você vai olhar de perto, fazer um zoom, ela é formada por pequenas imagens dela mesma. É um livro feito de forma holográfica. Então, se você vê o pequeno, você vê o todo. Então, em cada capítulo você vai encontrar basicamente a mesma coisa, de formas diferentes. Então, por isso que é possível você abrir em qualquer página e entender, mesmo não tendo uma sequência lógica no Curso Milagres. Ele é feito de modo holográfico. Muito bom isso, muito bom. E vou falar do livro que eu estou lendo agora. O capítulo que eu estou lendo agora tem tudo a ver com esse assunto, que é a espiritualidade e transcendência do Jung. E ele vai falar de um assunto que é muito comum ao Jung, que é muito... Quando a gente ouve falar do psicanalista Jung, essa teoria é muito forte nas teorias dele, que fala sobre a introspecção e extroversão. E ele fala desse modo de análise com base na religiosidade, nas filosofias espirituais. E ele dá exemplos do Ocidente, dando como exemplo a Índia e a China, como eles se relacionam com a espiritualidade, e o Ocidente, eu falei? Não, o Oriente, a Índia e a China, dando como exemplo as filosofias yoga e o budismo, e no Ocidente, dando como exemplo o cristianismo e o protestantismo, por exemplo. São que nós vivemos aqui no Ocidente um modo de espiritualidade, né? As principais religiões aqui do Ocidente vivem a espiritualidade de forma extrovertida. Então vamos falar desses assuntos. Bom, fiz uma análise, fiz um apontamento ali para não esquecer. Tá, então eu vou começar falando sobre essa análise que o Jung faz. Depois eu leio alguns trechos dessas partes, que ele começa a analisar como é que o yoga, como é que o budismo se dá, né? Então ele fala assim, que no budismo e no yoga, os Hare Krishnas, por exemplo, eles têm como base não levar em consideração o que a psicologia chama de persona. Persona é máscara, né? Essa pessoa que eu vivo agora, ela é só uma máscara, ela não sou eu, né? Ela é só uma máscara que eu uso de forma social. E essas religiões, elas querem ao máximo se nossa, eu já tô ruim de palavra, né? Não quer se identificar com essa persona, né? Ela quer, para eles, quanto menos identificado você tá com essa persona, mais próximo do divino você tá. E a forma de se conectar é indo para dentro. A prova disso é o budismo. Siddhartha Gautama, que é o Buda, ele se acessou ao divino dele por meio da meditação. Ele não usou nenhum recurso externo, ele não usou nenhuma religião externa, ele simplesmente se conectou ao divino. Ele não deu razão para esse corpo físico dele. Tem uma frase, eu acho que foi no livro Escola dos Deuses, que ele fala que o responsável pela iluminação do Buda é o pai dele, porque o Buda é assim, o Siddhartha Gautama, né? Ele era filho do rei, ele era um príncipe, e o pai dele não queria que ele tivesse acesso nenhum com nada que fosse feio, né? Nada que não fosse belo aos olhos do mundo. Então ele não queria que o filho dele tivesse acesso à pobreza, ao envelhecimento, à doença. Então as flores eram sempre trocadas antes que elas morressem,
os funcionários, eles eram trocados, quando começavam a envelhecer, trocava, porque ele não queria que o filho dele conhecesse envelhecimento. E doença também, não podia ninguém estar doente. Então, no reino do Buda, tudo era perfeito quando ele era criança, né? Daí, um dia ele teve acesso ao mundo externo e ele enxergou, ele viu a pobreza, ele viu o envelhecimento, a doença, ele viu tudo aquilo que o pai dele escondeu ele a vida inteira. E ele começou, aquilo trouxe um impacto para a vida dele, que ele foi para dentro buscar respostas para aquilo. E no livro O Escola dos Deuses, o autor fala assim que o responsável pela iluminação do Buda foi o pai dele. Como a visão do Buda estava só em coisas belas, coisas do alto, então ele não se identificava com nada daquilo que fosse contrário a isso. E dizem que quando essas coisas, envelhecimento, pobreza, doença, são coisas da matéria, né? São leis da matéria. No mundo espiritual isso não existe. Então, por isso que quando você não se identifica com as coisas da matéria, o Jesus Cristo, por exemplo, não se identificava, né? E o meu reino não é desse mundo. Quando você não se identifica com essas coisas do mundo, você não está sujeito às leis dela. E o Buda se conectou ao divino, encontrou as respostas e nunca se identificou com aquilo que vivia externo a ele. Então, o responsável, eu achei bonita essa frase dele, o responsável pela iluminação do Buda foi o pai dele. Isso eu tô falando porque... Deixa eu desligar aqui. Eu tô falando porque essa forma do budismo, do oriental, de se conectar ao divino dessa forma, é o que o Jung chama de introspecção. Você busca em você mesmo as respostas para aquilo que você busca no que diz respeito à religiosidade. Essa é uma forma do Ocidente, do Oriente lidar, eu confundo muito, do Oriente lidar com essas questões. Exemplo do yoga, por exemplo, o yoga, ele tem como base que os nossos sentidos, a nossa audição, nossa visão, nosso paladar, eles nos iludem, porque quanto mais identificado você está com essas coisas, mais preso à matéria você fica. Tem um vídeo da Mabel de 1 hora maravilhoso que ela explica exatamente, é um nível bem avançado de conhecimento e pode chocar muita gente. O que é essa realidade, essa matrix que a gente vive? Esse mundo foi um mundo feito e os sinais que nós vemos, todo o estímulo que nós vemos, que nós somos capazes de identificarmos, a gente é capaz de identificar por causa do nosso cérebro. O modo como que o nosso cérebro foi criado foi para ver essas coisas, da audição, né, dos 5 sentidos. Quando, na verdade, por isso que a gente só acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente toca, né, porque a nossa visão é limitada a isso. Quando você não se identifica mais com esse modo de pensar, como Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo, você não se identifica mais com isso, você é capaz de ver mais além. Aí que existe a expansão da consciência. A sua visão de mundo, ela vai além, né, do ver para crer. Então, o yoga, ele tem como base a não identificação com esses 5 sentidos. Se você não se prende a essas questões do mundo, porque como diz o Curso em Milagres, nada que é real pode ser ameaçado e nada que é irreal existe. Ou seja, tudo aquilo que você vê, que os seus sentidos podem acessar, são coisas finitas. Não tem nada que os seus sentidos possam acessar que não seja para sempre. Então tudo isso é uma ilusão. Tudo isso que a gente acessa aqui é uma ilusão, por isso que é chamado de Matrix. Mas vejam o vídeo lá da Mabel, que ela fala mais detalhadamente do que nós somos feitos, como nós viemos para cá, para onde nós vamos. O vídeo dela está bem explicadinho. Então, como a gente se baseia só nesse mundo dos sentidos, como diz o Curso Milagres, nada que é real pode ser ameaçado. Jesus disse, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é eterna, a única coisa que existe é o amor, a única coisa verdadeira é o amor. O amor você não vê, você não sente, você não cheira. Você sente, na verdade, mas você não sente com os seus 5 sentidos. Essa é a única coisa verdadeira, é nisso que nós devíamos buscar.
Ao contrário disso, nós buscamos as coisas dos sentidos, nós buscamos os materiais, nós buscamos as coisas que nos satisfazem. E no forma de pensar oriental, que o yoga, o budismo também segue essa linha, quanto mais preso você está a essas coisas do sentido, mais você busca satisfazer essas coisas do sentido, mais você fica preso a esse mundo. Já volto a repetir de novo, Jesus falava, meu reino não é desse mundo. Né? Se Deus tivesse criado esse mundo, Jesus diria que esse mundo é dele, mas não é a questão. O yoga chama de roda de samsara, né? A intenção do nosso cérebro, o modo como o nosso cérebro foi formado e a forma como os estímulos que existem no mundo para nos iludir, eles chamam de roda de samsara. O ideal é que você fique preso a isso, então você busque satisfações sempre aqui no mundo. E depois que um desejo é satisfeito, vem o próximo. Você vive nesse looping, para que você fique preso nesse mundo, você queira ficar preso aqui. E é bacana que na foto é uma figura que representa a roda de samsara, que é o ideal dessa matrix que a gente vive, que você fique preso. No centro dela tem o exemplo, tem a figura de um porco, um galo e uma serpente. Um porco, o galo e a serpente, que demonstram as três coisas que nos prende aqui nessa matrix, nesse mundo, que é o porco é a ganância, a fome por coisas, né? A ganância de ter, comprar, possuir. O galo, que é a ira, a raiva. A gente quer sempre se atacar, a gente quer sempre se defender, a gente acha que está sempre sendo injustiçado. Então a ira é representada pelo galo, e a serpente são os desejos. No Gênesis, né, mostra a serpente como desejo. O desejo da satisfação física. Essas são as três coisas que nos prendem aqui, e são as três coisas às quais a gente tem que... quando a gente se conhece melhor e não se identifica com esse corpo, a gente não está refém desses desejos, a gente não está preso a esse ciclo. O que o yoga chama de você é dono, você manda nesse cérebro, os seus desejos são o seu cérebro e não o contrário. Caso contrário, você fica uma marionete na mão das coisas que você deseja, das coisas que você quer possuir. Bacana isso, né? Esse é o modo de pensar do Oriente. Então, não se identificar com o eu, buscar o divino através do seu, acessando você mesmo, acessando o seu interior. É a partir daí que você vai conseguir expandir e se conectar ao divino. Já aqui no Oriente, ele dá como exemplo o cristianismo, é totalmente o contrário. Existe uma busca pela religião externa, ou seja, a gente busca por igrejas, né? Cristianismo, protestantismo, a gente sempre busca uma religião, ou seja, a gente acredita que nós somos seres pecadores, nós somos seres que não merecem a unicidade, ou seja, a união com o divino, e existe alguém que tem mais acesso que nós, que são os padres, que são os religiosos, enfim, e a gente nós nos vemos como seres separados. E dessa forma a gente sempre acha, não, mas eu sou pecador, então eu posso fazer algumas coisas porque eu não sou divino. Aquilo é coisa de gente que tem o divino, como se fôssemos separados. Até dentro da nossa própria comunidade a gente se vê diferente. Esse é a religiosidade, a conexão com o divino, que ele chama de extroversão. A gente busca fora o divino. E é interessante que o Curso Milagres ele vai falar desse modo de pensar nosso, que a gente vê o divino como se fosse algo muito... Deus está lá em cima, aí tem aqui os religiosos que estão no meio do caminho e eu que estou lá embaixo, como um ser que não merece a divindade, que não tem acesso ao divino, que sou um ser pecador, que, enfim... E o dia que que o Ocidente acessar que o divino está dentro dele, não está lá fora... Muitas dessas organizações vão abaixo, né? Não deixam de existir, porque as pessoas buscam, né? Não, eu preciso de uma igreja lá
para me conectar ao divino, eu preciso lá confessar meus pecados para me conectar ao divino, né? É uma forma de pensar extrovertida, como diz o Jung. Eu vou ler primeiro uns trechos do Jung falando sobre isso. O Jung não faz nenhuma conotação do que é melhor ou que é pior. Ele só diz que a tendência do indivíduo é cada vez mais depender menos de fatores externos. Ele fala porque aquilo que você busca na religião, você busca no seu dia a dia. E ele dá o exemplo de essas religiões, não é religião, gente, mas essas filosofias espirituais do Oriente, eles têm cada vez menos dependência de bens materiais, por causa do modo que eles vivem no espiritual. Como diz o Kybalion, o que é acima a abaixo, né? Quanto mais dentro, mais fora. Então, aquilo que você faz na sua vida espiritual é aquilo que você vai fazer no teu dia a dia. Aqui no Ocidente, pelo contrário, como a gente busca muito Deus externo, a gente está buscando coisas externas o tempo todo, bens materiais, colocação social, está muito relacionado. Ele fala que a tendência é o indivíduo se frustrar cada vez mais com as coisas que ele busca fora e ir para dentro, né? Então, o futuro da humanidade é encontrar o divino em coisas muito simples, em coisas muito próximas. Bonito isso, né? É o que o Curso Milagres ele deixa bem claro. O Curso Milagres ele trata de forma a linguagem cristã, mas ele vai falar de assuntos que são extremamente do mundo oriental, é extremamente yoga, extremamente o divino. Você é único com Deus. Você e Deus são um só. Osho fala isso. Se você quiser buscar Deus, você tem que buscar você mesmo, porque Deus, você não é Deus, mas parte de Deus está em você. O que é dentro, afora, o que é acima, abaixo. O divino está em você. Bonito isso, né? Bom, vamos ler Jung, então, página 195 do livro Espiritualidade e Transcendência. Vamos lá. Mostra-nos também como é grande o temor de abandonar a segurança da infância para se lançarem a um mundo estranho e desconhecido, mundo regido por forças para as quais o homem é indiferente. Bacana que o Jung fala que essa nossa busca por um Deus externo está muito ligado à nossa infância. Nós buscamos referências de autoridade. A criança precisa de um pai para dizer para ela o que é certo e o que é errado. A pessoa que não consegue se desligar dessa infância, até Freud fala sobre isso, ela tem dificuldades para se colocar socialmente. Ela sempre precisa de alguém para dizer para ela o que é certo e o que é errado. E isso, a pessoa acaba buscando isso também nas religiões. O nosso modo de governo também deixa isso muito claro, né? A gente acredita que é um presidente que vai salvar a situação do país. Essa é uma forma infantil de ver o mundo. A gente acredita que é nosso chefe que vai nos dar uma segurança financeira. A gente acredita que a gente busca sempre fora a resposta para um problema nosso. E isso também é utilizado na religião. A gente acha que um Deus lá fora que vai perdoar os nossos pecados. A impressão que a gente tem aqui no Ocidente é que a gente se vê como... A gente quer falar, Deus, eu tô aqui, olha, Deus, eu tô aqui, eu existo. Sendo que a gente é parte de Deus. Ele não se conhece sem nós. Ele não se reconhece. Nossa, tem nossa. Ele não se... deixa eu dar um tempinho aqui. Como diz o Curso em Milagres, Deus está incompleto sem você. Então você não precisa se mostrar que está aqui no mundo. Ele sabe que você está no mundo, só que você está perdido. Você se desconectou dele. Tem uma frase, na verdade eu ouvi um download que eu tive. Ele está sempre aqui, é você que não está, né? Quando você está muito no passado ou no futuro, você não está aqui no presente, então você não tem como sentir a presença divina, que está sempre aqui com você, né? Então, ao invés de você querer se mostrar para Deus, ouça Deus, que está sempre querendo falar nos seus ouvidos. Então, essa forma de buscar o divino fora, como diz Jung, é uma forma infantil nossa. Página 198. Entre nós, ocidentais, o homem é infinitamente pequeno, enquanto a graça de Deus é tudo.
No Oriente, pelo contrário, o homem é Deus e se salva por si próprio. Os deuses do budismo tibetano pertencem à esfera do ilusório, suceder-se das coisas e as projeções produzidas pelo espírito, mas nem por isso deixam de ter existência. Entre nós, porém, entre nós aqui do Ocidente, uma ilusão continuará sempre uma ilusão e, como tal, não é coisa alguma. Exatamente. A gente vive muito do ver para crer, né? Aquilo que a gente sente dentro de nós é só uma ilusão. Enquanto eu não consigo ver, dar significado com os olhos, ir lá na igreja, ver o sacrário, não existe. É só uma ilusão. Para eles, não. Para eles, quanto mais você consegue viver no mundo abstrato, mais real é. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Nós o tratamos como se fosse nada. Embora o pensamento possa ser correto, só admitimos sua existência devido a determinados fatos expressos por ele. Podemos inventar certos objetos altamente destrutivos, como por exemplo a bomba atômica, com a ajuda desses fantásticos produtos de um pensamento que não existe na realidade, pois achamos que é totalmente absurdo admitir-se seriamente a realidade de pensamento em si. A gente não acredita na força do pensamento, a gente acredita que só aquilo que é visível é passivo de crença. E ele dá o exemplo aqui, nós criamos a bomba atômica, foi através de um pensamento. Tudo que existe vem primeiro no pensamento, no mundo das ideias, como diz Platão. E ainda assim a gente não acredita. Página 199. A impressão que se tem é de que este conhecimento é uma manifestação psicológica do que o resultado de um pensamento filosófico. A impressão que se tem é de que esse conhecimento é mais uma manifestação psicológica do que o resultado de um pensamento filosófico. Trata-se de um ponto de vista tipicamente introvertido, ao contrário do ponto de vista ocidental, que é tipicamente extrovertido. A introversão e a extroversão, como se sabe, são atitudes temperamentais ou mesmo constitucionais, que jamais são intencionalmente assumidas em situações normais. Excepcionalmente, elas podem ser desenvolvidas de modo premeditado, mas somente em condições muito especiais. A introversão é, se assim podemos nos exprimir, o estilo do Oriente, ou seja, uma atitude habitual e coletiva, ao passo que a extroversão é um estilo do Ocidente. Agora, o capítulo 200. Não quero examinar aqui todas as ramificações do conflito existente entre introvertidos e extrovertidos. Devo, porém, mencionar os aspectos religiosos do problema. O Ocidente cristão considera o homem inteiramente dependente da graça de Deus ou da Igreja, na sua qualidade de instrumento terreno exclusivo da obra da redenção sancionado por Deus. O Oriente, pelo contrário, sublima o fato de que o homem é a única causa eficiente da sua própria evolução superior. O Oriente, com efeito, acredita na autorredenção. Nós do Ocidente somos muito... tudo é culpa externa, né? Nada que acontece é por culpa minha. Tudo é externo, o resultado vem externo, a culpa é sempre de fora. Então, a solução também é fora e o Deus meu está lá fora. Página 201. A graça provém de uma outra fonte. De qualquer modo, ela vem de fora. Qualquer outra perspectiva é pura heresia. Assim, compreender-se perfeitamente que a alma humana tenha complexos de inferioridade. A gente tem complexo de inferioridade. Quem ousa pensar em uma relação entre alma e a ideia de Deus é logo acusado de psicologismo ou suspeito de misticismo doentio. É verdade, a gente tem muito medo daquelas pessoas... Quando a gente está muito conectado ao divino, quando a gente deixa o todo agir, há uma mudança radical e existe, meu Deus, 23 minutos. Existe um medo das pessoas de falar, ai meu Deus, eu não quero ser igual essa pessoa aí, que ela tá parecendo meio louca, tá ficando muito religiosa, né? Porque se deixou levar. A gente quer ser como todo mundo. E essa vontade de ser como todo mundo que evita um passo a mais nessa jornada de introspecção. Aí, gente, vamos lá. Página 201. Toda a vida jorra da psique e todas as suas diferentes formas de manifestação se reduzem a ela. Tudo é psicológico, tudo que te acontece, nada tem significado até que você dê significado a ela. Você dá significado a ela através da sua mente. Por isso que um passado teu, um trauma que você sofreu, você não muda o passado, você muda a tua percepção de passado. Isso é mudado na sua psique.
Tudo é da tua mente. Ai, gente, tem um monte de coraçãozinho aqui, gente. Bom, eu vou partir pro final porque já são 24 minutos. Bom, vou finalizar com isso daqui porque eu vou ler o Curso em Milagres agora. Mas esse livro é muito bom. Tô terminando agora, é maravilhoso. A impressão que se tem, página 205, a impressão que se tem, igualmente, é de que Hatha Yoga serve, antes de tudo, para extinguir o eu pelo domínio de seus impulsos não domesticados. É verdade, yoga sempre fala, você é escravo dos seus sentidos, até que você domine esses sentidos, então ele vai ser seu escravo. Não há a menor dúvida de que as formas superiores do yoga, ao procurar... Lembrando que yoga não é só a prática de meditar, gente, é um modo de vida. Os Hare Krishnas vivem o yoga, é um modo de vida que é se conectar ao divino o tempo todo. Eles estão conectados o tempo todo, eles estão em refeição, eles estão oferecendo ao divino. Essa é a forma de pensar do yoga. Não há a menor dúvida de que as formas superiores da yoga, ao procurar atingir o samadhi, ai meu Deus, samadhi é quando você tem algumas pessoas que têm essa entra em meditação de forma tão profunda que elas se fundem com o todo, se desfaz a persona. Nós somos tudo, né? E quando você entra num processo de meditação muito, muito grande, algumas pessoas atingem esse ato do samadhi. Dura às vezes 1 minuto, mas você se vê em conexão com tudo, né? Esse mundo é uma massa cósmica, então você se dilui nessa massa cósmica e é uma sensação, dizem, maravilhosa. Jesus, quando ele voltou pro céu, ele se desfez, né? Foi assim que ele morreu, ele voltou pro Pai dessa forma. E tem algumas pessoas que atingem esse samadhi. Tem como finalidade alcançar um estado espiritual em que o eu se ache praticamente dissolvido. A consciência reflexa, no sentido empregado por nós, é considerada como algo inferior, isto é, como um estado de ignorância, ao passo que aquilo que determinamos como pano de fundo obscuro da consciência reflexa é entendida no Oriente como consciência reflexa superior. O nosso conceito de inconsciente coletivo seria, portanto, o equivalente europeu do Budi, o espírito iluminado. Essa questão do inconsciente coletivo, que nós temos todas as consciências no nosso inconsciente, dá a impressão, né, de que nós somos todos um, e somos mesmo. Em algum ponto da nossa mente isso existe. Vou ler agora o Curso em Milagres, capítulo 12, algumas frases das quais ele fala sobre essa identificação com a matéria, com o mundo externo, com o mundo interno. Vamos lá. Página 231 do capítulo 12 do Curso em Milagres. Pois a separação é apenas a negação da união, e corretamente interpretada atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Você é um com tudo. O Samadhi lá do Oriente mostra que quando você entra nessa meditação, né, qualquer um que consegue, você entra nessa conexão, você se desfaz desse ego. E aqui no Curso em Milagres ele fala, pois a separação é apenas uma negação da união, e corretamente interpretada atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Página 232. Tira as cobertas e olha para o que temes. Só a antecipação te amedrontará, pois a realidade do que não existe não pode ser amedrontadora. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento, e essa é a jornada para a paz. A quietude é a jornada para a paz. Página 233. Tu que tentaste banir o amor não tiveste êxito, pois tu que escolheste banir o medo não podes deixar de ter sucesso. O Senhor é contigo, embora não saibas. Ai, o Senhor é contigo. Você está buscando lá fora uma coisa que está dentro de você. Página 234. Uma vez que eu te pedi que vendesse tudo o que tinhas, que o desses aos pobres e me seguiste, o que eu queria dizer era isso. Se não tens nenhum investimento em coisa alguma desse mundo, podes ensinar aos pobres onde está o tesouro que lhes pertence. Pobre nunca é, quando Jesus fala pobre, nunca é pobre financeiro, apesar que é a mesma coisa, né? Nunca é pobre financeiro, é pobre das suas buscas. Se você busca só coisa nesse mundo material, você é pobre. Então, o dia que você não se identificar com essas coisas do mundo, ou seja, vender tudo que você tem,
financeiro e físico nesse mundo manifestado, você é capaz de ensinar as pessoas a que tesouro buscar, né? Onde está o teu tesouro, está o seu Deus. Pois pobreza é falta, e existe apenas uma falta, uma vez que existe apenas uma necessidade. A única coisa que a gente tem que buscar é o real. Nada que é real pode ser ameaçado, nada que é irreal existe. A única coisa que tem que se buscar é a coisa real. O que é a coisa real? É o amor. Deixa eu ver o que mais. Página 235. 30 minutos! Pois com certeza irás colocar-te entre os pobres que não compreendem que vive na abundância e que a salvação já veio. Tudo que você busca já existe dentro de você e você está buscando lá fora. Ele sempre percebe esse mundo como algo exterior a ele, pois isso é crucial ao seu ajustamento. Ele não reconhece que faz este mundo, pois fora dele não existe qualquer mundo. O mundo que você vê lá fora é o mundo que você cria, o que há dentro afora. Incrível, né? O Curso de Milagres falando da mesma coisa que o Jung está falando. Eu acho mágico isso. Tu entrastes em conflito com o mundo conforme o percebes, porque pensas que ele te é antagônico, oposto. Isso é uma consequência necessária do que tens feito. Tens projetado para fora o que é oposto ao que está dentro. E, portanto, terias que perceber as coisas desse modo. É por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. E é por isso que tens que livrar-te do teu ódio antes de poderes perceber o mundo tal como ele é. Bom, eu vou terminar com uma frase aqui que eu vi ontem, eu achei muito bacana. Na psicologia diz que você, quando ama alguém, você está buscando nela aquilo que já existe em você. Tem uma qualidade nela que existe em você e você quer mais. Aquela pessoa que você não gosta, ela tem uma qualidade da qual você não gosta e você quer se desfazer, mas essa qualidade, essa deficiência, esse defeito existe em você. É bacana isso, ou seja, quando você se cura interno, você tanto para de buscar fora aquilo que já existe em você, quanto você para de querer curar nos outros aquilo que está em você. Tudo vem de você, não é legal? Ou seja, tudo é introspecção. Nada está fora de você. Enfim, gente, 32 minutos. Eu bati meu recorde hoje, apesar de tentar ser sucinta. Introspecção, extroversão, achei magnífico esse assunto, esse ponto. E como o Curso Milagres sugere, a unicidade é tudo que existe, é tudo que há. Tudo que você está buscando fora de você está dentro de você. Mágico isso, né? Vamos conectar mais, vamos tentar meditar mais e viver de acordo com o que a gente tem que viver. A gente está aqui para viver o que a gente precisa aprender, mas a gente não precisa se prender a nada do que está aqui. Vou deixar linkado aqui abaixo o vídeo da Mabel que fala dessa explicação de o que é o mundo que somos nós, tá bom? Beijo, tchau!